Lucas 13, 1 a 9 é o nosso texto. Torres caem, árvores precisam de estrume, e Jesus ensina sobre como responder às tragédias e especialmente também sobre arrependimento. Quanta coisa, gente, para complicar ainda mais, tudo junto e misturado. Dois incidentes são mencionados por Jesus, duas tragédias. Uma tragédia é uma atrocidade, a outra é um desastre. A atrocidade é mencionada no versículo 1. Um fato que a gente não conhece os detalhes, mas naquela época todos tinham conhecimento, trouxeram o fato a Jesus. Estava estampado nas manchetes do jornal. Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Judéia, tinha inimigos políticos. Como era comum naquela época, Pilatos os esmagou. Aparentemente mandou seus agentes assassinarem esses inimigos quando eles estavam mais vulneráveis, mais desprotegidos, justamente na hora do culto, justamente quando estavam no templo, oferecendo seus sacrifícios. Houve uma espécie de um tiroteio em massa num local religioso. Segunda tragédia é mencionada no versículo 4. Jesus pergunta: vocês lembram daqueles 18? E ele fala também de um incidente que era conhecido por todos, o episódio da torre. Uma torre que ficava perto de um poço, chamado Poço de Siloé. Havia ali um muro, uma fortificação perto deste poço, e aparentemente um dia, do nada, colapsou. E 18 pessoas morreram. E a pergunta que ambas as tragédias deixam no ar é uma pergunta muito natural, é uma pergunta contemporânea também para a gente, é por quê? Como explicar essas tragédias do ponto de vista existencial? E também o desdobramento dessa pergunta. Por que o jeito assimétrico da distribuição da dor e do prazer entre os seres humanos? Por que é que coisas boas e coisas ruins acontecem de forma tão aparentemente desiguais? Por que algumas pessoas parecem ter tanta sorte na vida e outras parecem ter tanto azar? Por que a torre caiu em cima de algumas pessoas e não de outras que moravam em Jerusalém? Isso que Jesus está falando. São questões que mexem ainda hoje com a humanidade. E Jesus responde: por que torres caem em cima de pessoas? E a resposta de Jesus, ela é única. E ela é contraintuitiva. E ela é diferente do que nós esperaríamos e diferente das respostas mais populares. Jesus nos ajuda a entender tragédias, colapsos de torres, deslizamentos de terras, as atrocidades que a gente vê durante a semana no RJTV. Duas maneiras. Primeiro, Jesus nos explica como não se responde. E depois ele diz como se responde. Eu quero dar crédito às contribuições do João, da Débora, do Emiliano, da Rafaela, do Mateus e da Crislaine, porque muito do que nós conversamos ontem no culto em Nova Friburgo vai ser usado aqui nesta composição final da minha pregação. Para começar, gente, como não responder? Jesus pega duas respostas que normalmente as pessoas dão diante de uma tragédia e ele contradiz. Tem duas respostas mais comuns. Veja se não é uma das que você tem usado para interpretar essas coisas. Primeiro, é uma resposta religiosa, é uma resposta moralista que existem nas religiões. Pode até você escutar isso no cristianismo, não deveria, mas pode acontecer. Jesus aborda no versículo 2. Jesus diz: vocês acham que esses galileus assassinados eram mais pecadores que os outros por causa do que aconteceu com eles? E também no versículo 4 ele vai fazer a mesma pergunta. Vocês acham que os 18 que morreram soterrados eram mais pecadores dos que sobreviveram à tragédia? Isso é um jeito moralista de se ver, de religioso de se ver.
Se você vive uma vida boa, você tem uma vida boa. Se você obedece a Deus, Ele te abençoará, Ele responderá às tuas orações. Se as coisas começarem a dar errado na tua vida, é porque as tuas orações não estão sendo ouvidas, porque alguma coisa você deve estar fazendo de errado. Porque você deve estar sendo punido por alguma coisa. Se torres caem em sua cabeça, é porque tem pecado não confessado em sua vida. Já ouviu essa, Guilherme? Ou colocado de outra forma. Se eu estou num bom trabalho, se eu cheguei num patamar legal, na minha vida pessoal, profissional, estou ganhando um bom dinheiro, os meus filhos estão crescendo bem, é porque eu sou um ótimo profissional, eu sou um ótimo pai. Se tudo estar certo na minha vida, se eu sou abençoado, é porque eu devo ser mesmo, eu devo ser parabenizado e recompensado. Deus deve dar um tapinha nas minhas costas e dizer, muito bem, estou te dando o que você merece. É o coração humano, na sua obsessão em sempre levar crédito. Só que nesse espírito, se algo dá errado, se de repente eu sofro algo, instantaneamente eu vou começar a procurar onde foi que eu errei. E eu começo a me culpar. Se eu sou o responsável pelas coisas boas que acontecem na minha vida, eu também devo ser o responsável pelas coisas ruins. Na visão religiosa, quem é o responsável quando torres caem? As pessoas que estão debaixo dela. O ser humano. Eles devem ter feito alguma coisa de errada, aquela torre caiu para castigar elas. Jesus rejeita essa abordagem. A outra abordagem, muito comum para responder às tragédias, é uma resposta não tão religiosa, ela é mais assim, cética, ela é mais secular. Ao invés de culpar as pessoas pela queda da torre, esta abordagem responsabiliza a Deus, ou ao universo, ou à vida, ou ao acaso. A visão não religiosa culpa quem está em cima da torre. Eles olham a cena e dizem, vejam, algumas pessoas eram justas, outras eram injustas, algumas mereciam, outras não mereciam. Por que isso acontece? Porque o universo é assim, o universo é injusto. Porque a vida é um absurdo. Porque a vida é mesmo uma tragédia grega, uma coisa sem graça, sem pé nem cabeça, um karma, porque Deus é injusto. Essas são as duas alternativas mais comuns que as pessoas correm rapidinho para se agarrar quando precisam responder por que uma tragédia aconteceu. Culpar as pessoas embaixo da torre, ou culpar a Deus, ou ao acaso em cima da torre. Jesus não vai ter nada que ver com essas respostas. Jesus vai rejeitar categoricamente as duas abordagens, porque nenhuma delas, além de não estarem corretas, não funcionam na vida real. Porque uma delas vai te deixar profundamente arrogante e orgulhoso, e a outra vai te deixar desesperado, desesperançado. E Jesus derruba as duas com uma pergunta que ele já dá a resposta. Vocês pensam que estas pessoas que sofreram estas tragédias eram mais culpadas? Eram mais pecadoras que as outras? E a primeira coisa que ele mesmo responde é não. Não. N-A-O-T-I-O. E em grego, a palavra ainda mais enfática é não de jeito nenhum. Sofrimentos e tragédias, como as que haviam acontecido, não são retribuições, não são castigos divinos. Podem até ser, mas não necessariamente. Naquelas ocasiões, Jesus disse, não eram. De modo algum, de Jesus. Isso é algo consolador para a gente, se vocês pararem para pensar. Porque quando nós sofremos, quando nós fomos afetados por uma torre que caiu em cima da nossa casa, da nossa saúde, do nosso emprego,
dos nossos filhos. Quando a gente foi acometido por uma tragédia, tudo o que nós não precisamos é de alguém do nosso lado apontando o dedo e dizendo: a culpa é tua. Porque isso às vezes é o pior de tudo, gente. Ver um familiar passando por uma experiência de estar debaixo de uma torre esmagado e chegar alguém dizendo que tudo é castigo, tudo é a lei do retorno, sabe? Alguma coisa de ruim deve ter acontecido, se tem esse peso em cima de você, se tem um sofrimento em cima de você, alguém dizer que é culpa de você. Jesus diz para você: se você por um acaso sofre por essa lembrança, se tem alguém te falando no teu ouvido alguma coisa já de anos e anos, aquilo aconteceu por tua causa, pode até ser, mas não necessariamente. Talvez Jesus diga para você hoje: de jeito nenhum. Jesus já tinha dito isso numa outra ocasião, quando foi os seus discípulos que trouxeram a pergunta para ele. Vocês lembram a situação daquele cego, que os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: por que essa pessoa é cega? Nasceu cega? Foi ele que pecou? E por isso é um castigo dele? Ou foram os pais dele? Os discípulos, inclusive, só dão duas opções, né? Ou ele pecou, ou os pais pecaram. Alguém teve que ter pecado para ele ter nascido cego. E Jesus respondeu: ninguém. A cegueira deste rapaz não tem nada a ver com o pecado particular dele ou dos pais. O livro de Jó também é um tapa na cara dessas respostas superficiais, simplistas e que acrescentam culpa, orgulho e desesperança para a gente. 3 amigos vieram consolar o Jó, lembram? E os 3 quiseram oferecer uma resposta. Eles tinham que dar uma resposta. Diante do sofrimento, a gente não tem que dar resposta nenhuma. Fique quieto. E chore com a pessoa. Os 3 amigos de Jó, muito religiosos que eram, queriam explicar. Tragédia não se explica. Você chora. Se abraça. Se faz companhia. De preferência de boca fechada. Mas os 3 amigos de Jó queriam explicar. E argumentaram por 30 e tantos capítulos. Uma ladainha. E eles diziam: Jó, um dizia: tudo o que aconteceu é culpa tua. E Jó dizia: mas não fiz nada. E os outros diziam: Jó, não. Tudo o que aconteceu é culpa de Deus, da vida, os astros, sei lá do que. Deus deve estar zangado com você, Jesus diz para Jó. De jeito nenhum. Quando pessoas sofrem, não se trata necessariamente, até pode ser, mas não se trata sempre de uma punição da parte de Deus. Segunda coisa que Jesus disse é mais interessante ainda. Depois que ele disse de jeito nenhum, ele disse: mas arrependam-se, senão vocês vão sofrer também. Eu afirmo a vocês, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer, como essas pessoas morreram. É como se ele estivesse dizendo: tem um outro lado da história. Se ele apenas tivesse dito de jeito nenhum, as pessoas poderiam dizer: ah, ok, então tá, então é culpa de Deus, né? Jesus diz: não. Não é culpa deles, mas também não é culpa de Deus. Arrependam-se. A culpa não é de Deus tampouco. Deus não trata pessoas dessa maneira. Arrependam-se. Repito, gente, Jesus não está dizendo, ou melhor, Jesus está dizendo uma coisa. Por um lado, nunca pense que as pessoas que sofrem tragédia sofreram porque necessariamente são piores que as outras. Pode ser, mas nem sempre. Por outro lado, eu gostaria que você se desse em conta de que cada pessoa na Terra merece que uma torre caia na cabeça delas. Eu gostaria que você se desse em conta de Jesus. Não te atreva a te sentir melhor que ninguém. Se Deus desse a você, e Ele não faz, mas se Ele fizesse, se Ele desse a você o que você merece,
uma torre cairia na sua cabeça e ficaria barato ainda. Fala dura. Tenham paciência, que tem um estômago para isso aqui. Jesus está tratando de nos mostrar um negócio que a gente não quer acreditar. A gente não quer enxergar. Nós queremos acreditar que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, e que por isso nós não somos tão maus assim, sabe? Não tem nada de muito, muito errado com a gente. Ou então, se nós somos os pecadores compulsivos, incontroláveis que a Bíblia diz que nós somos, então Deus não pode nos amar de verdade. Jesus diz que as duas coisas são verdadeiras. Por um lado, Deus sim é um Deus de amor e Deus de graça, um Deus que não lida com a gente como a gente realmente merece, que não pune o pecado que nós carregamos na nossa vida. Pense sobre isso uma vez. Pastoralmente te convido. Não precisa falar alto, pensa. Pensa em todas as mentiras que você contou. Algumas que você nunca foi desmascarado, que passou batido. Ninguém nunca descobriu. Nunca sofreu as consequências dela. Pense em todas as escolhas estúpidas que você realizou. E que você, em algumas delas, não colheu consequência nenhuma. Passou batido. Pense em cada vez que você traiu alguém. Você perdeu essa pessoa? Talvez sim. Mas sempre? Você já perdeu todas as pessoas a quem você enganou, decepcionou? E com Deus? Pense em cada vez que você deu as costas para Deus. Não existe ninguém aqui nesse lugar. E também lá fora. Não existe uma só alma viva nesse mundo. Nem 1% da humanidade que tenha recebido as consequências de suas loucuras, de suas vaidades, de seus orgulhos e de suas maldades e coisas egocêntricas que fizeram na vida. Deus é gracioso. E de novo, e de novo, e de noite, de dia, e dia sim, e dia o outro também. Ele não nos dá o que nós merecíamos. Ele nos enche a vida com graça e misericórdia e dádivas que nós não temos crédito nenhum. Jesus está dizendo, se você tiver a perspectiva certa, se você compreender as coisas como elas realmente são, se você realmente enxergasse o seu coração, sempre cheio de negações, sempre cheio de sombras, de maquiagens, se você visse o que eu vejo aqui de cima, a quantidade de orgulho e egoísmo dentro de você, que somado à quantidade de orgulho e egoísmo dentro do seu pastor, e dentro do seu irmão, e dentro do seu vizinho, e que perambula por toda a humanidade, isso é a única causa da miséria do mundo. Se víssemos isso, saberíamos que Deus não nos deve uma vida maravilhosa, que Deus na verdade não nos deve nada, gente. E ainda assim, Ele nos enche de bênçãos. Ele não para de nos amar. Parece que as duas coisas estão em contradição. No Salmo diz, a graça e a verdade se beijam. Ou seja, ou não somos tão mal assim, ou Deus não é capaz de amar o monstro que mora dentro da gente. Mas na verdade as duas coisas são verdadeiras. Deus nos ama até o infinito e por isso torres que caem não são necessariamente culpa, castigo para alguém. Por outro lado, gente, somos muito maus. Somos gente da pior espécie. E se fôssemos sinceros na nossa autoavaliação, nós não falaríamos da boca para fora a confissão que a gente usa. Eu, pobre e miserável pecador, mereço, muito justamente,
que torres caiam na minha cabeça. E o inferno também. Eu mereço. Está na nossa oração de confissão. Se a gente pensar nas palavras, a gente está dizendo o que Jesus disse, arrependa-se, porque senão torres caem na cabeça de vocês. Nós merecemos, pelos nossos pecados, pela quantidade de entulho, de lixo, de rastros de sangue que a gente vai deixando por onde a gente passa, a gente merece. Justamente, castigo temporal nesta vida e na outra. E as duas coisas não apenas são verdadeiras, mas elas são necessárias. Porque somente quando a gente enxerga a profundidade do que está errado com a gente, é que a gente realmente vai valorizar a inacreditável paciência de Deus, a inacreditável misericórdia de Deus. E o inverso também é verdadeiro. Somente quando nós conseguimos ver essa graça infinita de Deus, é que a gente vai ganhar a habilidade psicológica de ser honestos com a gente mesmo, ao ponto de reconhecer o que está errado com a gente. Se você não consegue avaliar sinceramente a tua vida e ver as fraquezas, enxergar as hipocrisias e aceitar a crítica, se ao lidar com essas coisas você quebra, talvez esteja fazendo falta para você mergulhar nessa graça, porque é ela que te permite ser brutalmente honesto. É a graça de Deus que te ajuda a não te sentir pressionado em ser quem você não é, em ser perfeitinho, em ser irretocável. É ela que te dá a liberdade de admitir o que está errado com você sem ser devastado. É nesse sentido que Jesus diz: vocês pensam que eles são mais pecadores? Vocês não contam. A menos que você veja a balança, a profundidade do teu pecado e a profundidade ainda maior da graça de Deus. O peso do teu pecado, mas o peso ainda maior da graça de Deus. Você vai sempre querer se sentir orgulhoso, snob quando as coisas estiverem indo bem com você. Eu mereço. Eu sou um bom cristão. Sou um bom pastor. Quando, na verdade, você não deveria se sentir assim, você deveria se sentir grato. Ou então você vai se sentir devastado quando as coisas, por um acaso, forem ruins para você. Quando não precisa se sentir devastado, você pode se sentir confiante e esperançoso de que Deus está do teu lado. A menos que você se dê conta das duas coisas, a força do amor de Deus e a força do seu pecado, a gente vai andar para lá e para cá. Ou entre um fariseu orgulhoso, ou entre um cínico cético que não sabe e não tem esperança nenhuma. E não vamos conseguir lidar com as dificuldades da vida. Jesus diz: não fique indignado com as pessoas debaixo da torre. E não fique indignado com Deus em cima da torre. Fique indignado com o mal, com o pecado que há no mundo e que mora dentro de você. É por causa desse mal que as torres caem. Foi o mal do pecado no mundo que quebrou tudo. Olha para Gênesis 1, olha para Deus como criou as coisas. Deus criou com torres caindo? Não. Torres não caíam quando Deus criou o mundo. Torres começaram a cair. Deslizamento de terra começaram a acontecer quando o pecado invadiu o mundo através dos nossos pais. Toda essa bagunça, gente, esse mar de lágrimas, é o resultado da rebeldia do ser humano e nós temos parte nisso. Deus diz para a gente: não odeie as pessoas que estão embaixo. Não odeie a Deus que está em cima. Odeie o mal. Odeie o pecado dos outros e dentro de você. Odeie esse mal e fique do meu lado de Jesus. Jogue no meu time para acabar com esse mal, para lutar contra esse mal. Porque eu vim exatamente para isso. Para limpar o mundo disso, para tirar o pecado do mundo, para restaurar tudo. Então, como a gente não responde a torres que caem, a gente não responde nem com orgulho: caiu nele porque ele é pior que eu. E nem com desesperança: se Deus existe, não sei lá se Deus é legal. Nenhum dos extremos. Como é que a gente responde? Essa parte prática
Mas eu preciso fazer um anúncio importante antes. Se você nesta manhã, em casa ou aqui, está numa situação, tipo assim, uma torre caiu sobre você esta semana. Se nesta semana uma tragédia aconteceu, se você nesse momento da sua vida está com uma torre em cima de você, alguma coisa nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, na tua saúde, há muitíssimos lugares na Bíblia que Deus fala com você, embaixo da torre. Palavra de encorajamento, palavra de esperança, palavra de sabedoria, mas esse texto não é um destes textos, um destes lugares. Esse texto não é um texto de esperança para quem está embaixo da torre. É fascinante esse detalhe. Com quem Jesus está falando nesse texto? Esse texto é para quem? Contexto. Com quem está momentaneamente em cima da torre. Com quem está numa fase, num dia livre de estresse. Sabe? Pessoas que estão vendo torres caírem, deslizamentos de terra, barracos deslizarem, viadutos desabarem, pessoas serem assaltadas e morrerem na rua, mas lá, na televisão, não sobre as suas cabeças. É com essas pessoas que Jesus está falando hoje. É comigo, por exemplo. Estou numa semana tranquila. Quando você passa por uma temporada na vida, onde basicamente tudo está caminhando bem, suave na nave, né? Jesus olha para nós nesse momento, e diz: eu tenho um conselho para você, nesse momento. Quando torres caem, não sobre você. E o primeiro conselho que nós vemos, quando a gente está numa fase boa da vida, que Jesus diz para nós: saiba que você está em um território muito perigoso. Perigoso. Jesus diz: te cuida, porque você também vai perecer. Vigia. O que ele está dizendo é que não há maior crise espiritual do que não ter crise espiritual na vida. Não há maior teste espiritual do que não ter testes. Não há maior perigo para a vida do que estar num momento livre de estresse, onde torres caem nos outros, mas não sobre você. Como assim, pastor? Explico. Eu pensava que torres caíam quando eu tivesse que enfrentar alguma dificuldade, então era nesse momento que a minha fé era testada, né? Num câncer, num momento de desemprego, sim, e é. Quando a torre está em cima de você, também é um teste. Muitos lugares na Bíblia falam sobre isso. Não hoje. Hoje Jesus está falando para nós do maior dos testes, do maior dos assaltos à nossa fé, que é quando tudo está calmo e tranquilo. Nessas horas Jesus diz: te cuida, minha filha, te cuida, meu filho, ligue o alerta. E o segundo conselho que Jesus dá, somado a esse, em tempos de vida mansa, nesses momentos de segurança, de conforto, o que se supõe que a gente faça de Jesus? Arrependam-se. Fascinante. Jesus diz: não há melhor dia para se arrepender do que esse. Puxa, pastor, de novo? Eu pensei que eu tinha que me arrepender quando estou mal. Arrependam-se quando as coisas estão supostamente indo bem. Arrependa-se quando você chegou nos seus objetivos. Arrependa-se quando as bênçãos de Deus estiverem jorrando sobre a sua vida. Quando as pessoas estiverem à sua volta te aplaudindo. Quando você se sentir no topo, na crista da onda. Arrependam-se. Como assim, Jesus? Acho que alguns de vocês já se deram conta de onde eu estou querendo chegar. O ponto de Jesus é que o arrependimento não deve acontecer apenas quando nitidamente eu quebrei um mandamento. Aí também, por favor, arrependa-se nesse dia. Naquela manhã, junto com Jesus, tinham pessoas que aparentemente naquele dia não tinham quebrado nenhum mandamento.
Gente que ia para a igreja, fazia suas ofertas, oferecia seu sacrifício, sua devoção em casa, gente que obedecia as regras, gente que vivia até uma vida fora, né, de qualquer suspeita. E essas pessoas, Jesus está chamando também ao arrependimento e mostrando, claro que se você tiver feito algo de errado, por favor, se arrependa. Mas isso não é tudo sobre arrependimento, não é nem a essência do arrependimento. Porque a essência do pecado nem é quebrar uma regra. A essência do pecado, e nós já aprendemos sobre isso, é nos colocar no lugar de Deus. É o orgulho de achar que a gente não precisa do próprio arrependimento. Exatamente quando as coisas estão indo bem com a gente, que nós somos mais tentados a fazer isso. Quando as coisas estão dando errado para a gente, até podemos sofrer a tendência de tomar uma medicina errada, de beber demais, de nos jogar num vício, numa tentação específica, mas as tentações do tempo da vida mansa são as mais perigosas porque são sorrateiras. Envenenam o nosso coração, nos fazendo achar que somos melhores, que somos favoritos de Deus. Quem aqui já se achou um favorito de Deus? Só eu? Essa é a atitude que fecha a porta dos céus para nós. E aí Jesus diz: meu filho, te cuida. Minha filha, te arrepende. Nessa hora. Quando o dinheiro está caindo na conta, quando a adrenalina está a 1000 e tem um monte de gente babando na nossa volta. Ali, sutilmente o diabo planta a semente. Você está indo bem, hein? Um monte de gente apaixonada por você, hein? Tua família, uau, que exemplo, hein? O que está acontecendo dentro da gente? Automaticamente, sempre a gente passa a olhar para os outros de cima para baixo. A gente passa a achar que a gente é melhor. Um sentimento de que eu mereço mais. Eu devo ser um dos queridinhos de Deus. A gente não gosta de admitir isso. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje para você, te olhando nos olhos, não te atreva a se achar melhor que aqueles que estão debaixo da torre. Não te atreva a te achar melhor daqueles que caíram e estão vivendo uma tragédia. Arrependa-se. Não te atreva a olhar para 1 centímetro do teu currículo, da tua vida, sem dobrar os joelhos, dizendo: obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça que eu não mereço. Que eu não mereço. E nesse momento, meditando nas coisas boas que Deus nos dá por sua graça, olhe para Jesus e diga: eu não acredito que o Senhor me ama tanto. A tua graça é tão grande que só o que eu quero a partir de hoje é te adorar. Não adorar o que você me dá, eu quero te adorar. Não adorar o meu dinheiro, te adorar. Não adorar o meu trabalho, te adorar. Não adorar a minha vida na igreja, não, te adorar. Te adorar e não a minha reputação. Te adorar. Eu abro mão de tudo, Senhor. Só quero te adorar. Teu prazer é a coroa da minha vida. Botar um sorriso no teu rosto, da gratidão que eu tenho pelo teu amor, vai ser a minha obsessão a partir de agora. Por isso Jesus nos diz que o dia mais importante para se arrepender, irmãos e irmãs, é sempre. Mas não te esquece de te arrepender no dia que está tudo bem, aparentemente. Porque arrependimento é muito mais do que sentir um peso na consciência por algo que eu fiz de errado. Arrependimento é a minha vida inteira de joelhos diante de Jesus. Eu não mereço. O Senhor merece. Eu dependo do Senhor. Até nos meus dias bons. Arrependimento para algumas pessoas é só quando a gente estraga alguma coisa, né? Arrependimento para Jesus é o tempo todo. Respondemos ao fracasso com quê? Com arrependimento. E respondemos ao
Sucesso! Também com arrependimento. Respondemos a tudo com arrependimento. Sabe quem é que se deu conta disso, talvez por primeira vez? Martinho Lutero. Nas 95 teses, ele ainda dentro da Igreja Católica, todas as 95 teses, o tema central é esse, arrependimento. E lá Lutero já tinha dito, 1517, Deus não quer que você se arrependa aqui, ali, assim, sabe, de vez em quando, quando tem uma torre em cima de você. Deus quer que toda a tua vida, todos os teus dias sejam vidas de arrependimento. Arrependimento moralista nos deixa hipócritas. Hoje eu preciso, amanhã eu não preciso. Hoje eu não vou, porque você precisa mais que eu. Hoje eu vou deixar você se arrepender. Arrependimento para Jesus é um fruto da figueira, gente. E como é que é o fruto da figueira, diz ali Jesus? É uma figueira que tem que estar cheia de estrume. É só quando eu reconheço a quantidade de estrume que tem na minha vida, que Deus faz gerar esse fruto. O fruto número 1, de qual todos os outros frutos da fé fluem. O fruto do arrependimento, fruto doce, fruto que me adoça, porque me deixa humilde, me deixa quebrantado, eu não olho ninguém de cima para baixo. Me adoça com Deus, porque eu sei que o Deus que eu tenho me adoça com os outros. Isso me adoça, esse fruto. Arrependimento diário, em dias bons e ruins, debaixo da torre, em cima da torre. Constantemente lembrando que Deus está agindo na minha vida, criando alegria, me sensibilizando, porque constantemente eu me lembro da gravidade do meu pecado e do amor de Deus, e eu tenho segurança para viver, eu não preciso me esconder em nenhum artifício, de trás de nenhum arbusto, porque eu posso me arrepender diariamente. Porque Deus não vai se cansar de me perdoar. Eu não esgoto a capacidade dele me amar. Mas, pastor, isso é muito bom demais para ser verdade. Qual é a prova que eu tenho? Que eu posso diariamente me arrepender? Que eu não preciso me esconder e só selecionar os pecados? Jesus, gente. Ele mesmo é a prova de que todo entendimento de tragédias e torres caindo são incompletos. Porque ele foi o melhor homem que viveu nesse mundo mais perfeito. E ele teve a pior de todas as vidas. O mais maravilhoso, e as consequências da vida dele foram as mais cruéis, as mais sofríveis. A torre mais pesada e mais mortal caiu sobre a cabeça dele, na cruz. E caiu na cabeça dele para que não precise mais cair na nossa cabeça. A punição dos nossos pecados está com Jesus. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, então creia. Então creia. Creia com mais força. Creia com mais vontade. Continue te arrependendo. Como você aprende aqui na igreja, diariamente. Cada vez mais. Cada vez mergulhe mais profundamente nesse fruto. Cada vez mais verdade. Cada vez mais entrega. Cada vez mais fé e cada vez mais frutos, como diz João Batista, condizentes, dignos do arrependimento. Se você ainda não crê nisso, eu falo com pessoas variadas aqui também na internet, se você, meu irmão, alguém aqui, assiste os cultos, mas não tem muita certeza, se não crê muito nesse Jesus, nesse amor, nesse pecado, então eu peço, considere, por favor. Se você não crê nisso ainda, considere. Deus me enviou a mim e a muitos outros para cuidar da vinha. E eu e muitos outros estamos como Moisés, pedindo para Deus, dá um ano mais, dá uma chance mais, tenha mais paciência. Essa pessoa está teimosa ainda. Segura um pouco, prolongue a tua ira, segura. Não vem ainda. A gente está pedindo a Deus para Ele estender o tempo da graça e não te cortar fora.
e não te lançar, porque tu ocupas inutilmente a terra. A gente pede para Jesus, dê mais uma chance. Só que essa porta não está aberta para sempre. Como um pregador ambulante no Largo da Carioca, que eu ouvi essa semana, que quando eu passei, olhou para mim e disse: pecador! E para minha mãe, para minha irmã: pecadora! Te arrepende. Amém.